Paz do Senhor para todos, estamos aqui fazendo uma nova live. Eu me chamo Elias Ramos, no YouTube está Elias Ramos, tudo minúsculo, a letra, porque tem vários Elias Ramos. Hoje o Senhor me fez vir em Provérbios, tem um canal evangélico. Vocês estão assistindo um canal evangélico. A gente fala exegesimamente, com texto e contexto, dentro da Bíblia. Ensinamos a palavra de Deus. E você que não é cristão, não é crente, ou de outra religião, católico, budista, ortodoxo, ou até espírita, seja bem-vindo, tá? Aqui tem palavras do Senhor para vocês, tá? Deus não faz acepção de pessoas. E eu vou pedir a vocês para dar o like, compartilhar, se possível, e assinar lá no sininho, assinar o canal, que é muito importante. O YouTube reconhecer que esse canal é importante. Eu vou falar de Provérbios 16 até o versículo 1 até o 7. Tinha mais coisa do provérbio que eu estava lendo para falar, mas eu vou falar só isso que o Senhor me mandou falar. Que fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas respostas certas vêm dos lábios, vêm do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração, e evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Pelo temor do Senhor os homens evitam mal. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia-se com ele, os seus inimigos. Até aqui. Nosso Deus, bendito Pai, peço que abençoe, Senhor, esse povo que está vendo essa live. Abençoe aqueles que ainda vão ver. Cuide de todos, cure essas enfermidades. Visite seus pais, seus amigos, seus filhos. E as famílias que estão desunidas possam estar unidas através da tua palavra, que nos fala aqui. Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com seus inimigos. Os inimigos do homem não sejam seus familiares, Pai. Mas se houver inimizade, que o Senhor possa fazer reconciliação. Por as enfermidades de muitos, Senhor. Eu te agradeço por esse dia, te agradeço por tudo, pelo Brasil. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu vi uma conversa em frente ao meu portão. Até participei um pouco, brincando, né? Os vizinhos brincando, coisa. Mas naquela conversa eu vi pessoas que se dizem crente, cristã, apoiar um nove dedo, um partido comunista, que está empregando pela força os dogmas comunistas no Brasil. Tentando pôr. Né? O Brasil é um país cristão. Mas eu não se preocupo com partido, seja lá o que for, nem com aquelas pessoas que se entregaram a esse sentimento perverso. Mas eu fico preocupado com aqueles que se dizem cristãos e são enganados pela mídia e não questionam, não perguntam a Deus o que é, que não é. Se você vê, a palavra de Deus nos fala, você vê um ladrão roubar e você passa não denunciá-lo, ocultar o que ele está roubando, você é participante. Você vê alguém matando e você não impedir ou tentar ou ocultar aquele fato às autoridades, você é participante. Até a nossa lei nos fala isso. Até a nossa lei, nossa Constituição fala isso.
Então, se a gente vê uma pessoa que diz ser pastor, evangelho, ou mesmo que seja membro de igreja, aceitar os dogmas de um comunista ou qualquer outra coisa, está participando. E eu vejo no nosso meio o evangelho, seja católico, seja protestante, muitas pessoas desapercebidas, muitas pessoas que dizem que é, mas não é. Ou se são, ou são simples. Por isso que em Provérbios fala, Provérbios Eclesiastes, vi príncipe andar a pé e servo andar a cavalo. Né? Os filhos da impiedade são mais prudentes do que os filhos, né, do bem, os filhos de Deus. Por que é que acontece? Porque os filhos da impiedade, eles analisam aquilo que eles querem, aquilo que eles afirmam. E nós estamos vendo homens e mulheres que dizem ser serva de Deus se levar, não analisar o que está atrás daquilo que a mídia fala aí, Globo Lixo e outros aí, que a gente já sabe. Aqui em casa a gente não vê essa Globo Lixo, nem TV aberta muito pouco. Minha esposa vê muitos Reis. Aquele seriado, quando acaba aquilo ali, a gente muda, já vai para outro YouTube, para pregação, para outras coisas. TV aberta é só para ver Reis. Jornal, na mídia, os canais abertos aí, tudo mentira. As coisas que estão acontecendo no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, ninguém anuncia como ela é, de fato é. A gente sabe por canais do YouTube o que está acontecendo, pessoas que estão lá vivendo, estão vivenciando, dizendo que o governo não está ajudando, está passeando de avião aí, ó. Ele que diz que o presidente do Brasil está passeando, não foi lá no Rio Grande do Sul nem nada. E nem está ajudando o povo. Mas a mídia já faz o papel dela mesmo, enganar. A mídia aberta aí. Tenta iludir. Mas o povo de Deus lê. O povo de Deus, pelo menos, deve ler. Deve ter o Espírito de Deus para confrontar o que é certo e o que é errado. Deve compreender o que está acontecendo. Mas as pessoas estão sendo iludidas. Tem muitos que estão na frente aí, que fizeram pacto com esse partido aí, pacto de apoiar aquele que despreza a verdade, despreza o nosso Senhor Jesus Cristo, são os filhos do inferno, e ensinando e fazendo ensinar outros ser mais filhos do inferno do que eles, matando crianças através de aborto, desejando implantar isso aí no Brasil, fazendo-se filhos do inferno mais do que eles próprios. E tem muita gente com esse globalismo exacerbado. O mundo está se dividindo em duas partes, né? Ou em várias partes, mas está se dividindo. Um globalismo aí que é contra a palavra de Deus, contra o ensinamento de Deus. E do outro lado tem um outro lado que é vermelho. Tem um que é liberar tudo. E tem o outro lado que é vermelho. E a gente no meio. Nós temos que pesar as coisas. Nem ir para um lado, nem o outro. Nem um lado direito demais, nem um lado esquerdo demais. A gente está pautado na balança, que é a palavra de Deus. Seguir o que é certo, Jesus. Não influenciado por um jornalismo
Grupo Lixo e outros aí, procurar as pessoas mesmo que fazem jornalismo realmente verdadeiro, aqueles que botam os dois lados da balança para a gente distinguir o que é certo e errado, não esconde fatos. Lembrando a Segunda Guerra, lá que houve na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é um país de pessoas boas, que aceitaram, começou o pentecostalismo lá, né? Pentecostalismo não, Martim Lutero, né? Pentecostalismo. Foi uma referência. Mas se não cuidar, se descuidar das tradições, descuidar do que é certo, pode virar aquilo que virou na Segunda Guerra Mundial. As instituições ser fraudadas, aliciadas as ideias erradas, e virou aquilo que virou, onde aconteceu. Vocês sabem, não preciso dizer que o YouTube pode querer barrerar isso aí. Então o que acontece? O povo é bom, mas se a gente não distinguir o que é certo e errado pela palavra de Deus, aceitar as coisas que é jogado através da tela da televisão a nós, e nós não distinguirmos, irmos na palavra de Deus ver se é isso mesmo, a gente estamos correndo o risco de sermos igual aquele povo lá em 1939, 35 a 39, que começou aquele evento lá no mundo de G. E um país que era abençoado se transformou em uma maldição. Possamos também, o povo de Deus, identificar o que está atrás da palavra de cada um. Nós temos o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo não nos deixa enganado. O Espírito de Deus nos revela. Às vezes as pessoas querem falar aquilo que ela acha ou deixa de achar. Aquilo que você acha ou deixa de achar, se for diferente da palavra de Deus, não é válido. A palavra de Deus, o temor de Deus está na palavra de Deus. Nosso ânimo, nossos desejos, o que a gente achamos, não pode ultrapassar a palavra de Deus. Ela que é nosso ensinador através do Espírito Santo, ela que nos revela. Devemos não ser simples e deixar o servo andar a cavalo. Mas como somos príncipes de Deus, temos que andar a cavalo. Mas andar a cavalo aqui não é um animal. Andar a cavalo aqui, numa montaria, é simplesmente analisar a palavra de Deus e foi conforme a palavra de Deus. Se aquele indivíduo é ladrão, assassino, ou comete coisas erradas, não devemos apoiá-lo em nada. Ver os fatos como eles são. Porque que às vezes faz uma bondade, achando que aquilo é uma bondade, mas atrás daquilo tem uma porção de coisa para influenciar. A pessoa não pode ser bom só por um fato e ser, às vezes, jogando que fez alguma coisa, mas por trás fez centenas de coisas ruins. Devemos sempre voltar no que é certo. A palavra de Deus é o que é certo. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis no mundo,
onde a gente somos influenciados por novelas, jornais, isso me disse, o povo não pode falar o que pensa, nem dar sua opinião, porque é tido como antidemocrático. Eu aprendi que a democracia, cada um tem poder se expor suas ideias. Hoje a gente não pode se expor às ideias, porque é taxado como antidemocrático. Mas uma coisa é certa. A gente temos que expor a palavra de Deus. Esse canal não é um canal político, não entendo assim. Nem quero ser político. Eu só quero ser cristão. Temente a Deus, ensinar a palavra de Deus. Se minha mão direita fizer a coisa errada, eu sou contra a minha mão direita. Entenda o que eu estou falando. Se a minha mão esquerda fizer a coisa errada, eu sou contra a minha mão esquerda. Eu sei que é andar na mão que está andando conforme a palavra. Se a minha mão direita anda conforme a palavra, o ensinamento, as tradições, o conhecimento de Deus, o respeito à família, respeito às crianças, quem são inocentes no ventre das mães e não tem como se defender, não foi culpada por nascer. Se a mão direita está conforme a palavra defendendo as crianças, defendendo a palavra, a tradição, o conhecimento de Deus, eu sou favorável à minha mão direita. Eu sou totalmente direita, da mão direita. Se a minha mão esquerda ignora o que é certo e é contra as crianças, contra a família, contra os adolescentes, contra o que é certo, contra a palavra de Deus, eu sou contra a minha mão esquerda. É simplesmente isso. Eu sou cristão. Eu não sou nem direita nem esquerda. Eu sou pela palavra de Deus. Meu coração tem que se tornar-se puro através da palavra. Se existe um globalismo que permite toda a perversidade, toda a inutilidade da libertinagem, eu sou contra esse globalismo. Eu tenho que seguir o que a palavra nos fala, nos ensina. Não podemos ficar ser subornado por jornalismo, televisão, novela, o que é modismo. Tem muitos cristãos que estão sendo subordinados pelo modismo do mundo. Ah, porque agora é assim, agora é bonito assim, agora todo mundo faz assim. Você não foi chamado para fazer como todo mundo faz. Você foi chamado por Cristo para ser servo dele, para fazer a vontade de Cristo. Fazer a vontade de Deus. Que o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus cresça em ti e você diminua. Que ele cresça e eu diminua. O conhecimento de Deus cresça em mim. Que o meu conhecimento humano diminua. Foi chamado por uma vida eterna. Um conhecimento eterno. Que ele vem buscar sua igreja, vem buscar seu povo. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui, nossa cidade, nossa nação não é aqui, é vindoura com Cristo. E para sermos cidadãos do céu, cidadãos de Cristo, temos que viver uma vida santa, apoiar aqueles que apoiam as coisas santas, apoiar aqueles que querem fazer as coisas certas, não se merendar pelas coisas erradas, nem por um modismo, nem ser subordinado pelo faxismo da ideologia, que é tudo liberado. Que meia dúzia de pessoas não possa falar pela 200 milhões de pessoas. Que meia dúzia de pessoas não possa impor um ritmo a uma nação inteira. Temos que entender isso.
a nação é maior, o povo é maior. Meia dúzia de pessoas não pode botar um ritmo em uma nação. O Brasil é de Jesus. O Brasil é de Deus. E você é povo de Deus. Seja você espírita, católico, ortodoxo, seja muçulmano, seja o que for, você tem um dogma. Você crê em Deus. Você crê no que é certo, no santo. Aqui eu não estou julgando valores de fé. Estou simplesmente dizendo, temos que andar conforme as Escrituras, a palavra de Deus, o que é certo. Devemos amar o próximo como a si mesmo. E amar as pessoas inocentes, indefesas, que ainda não ventam e não conseguem se defender. Uma criança, eu tenho 2 netas, uma de 1 ano e 9 meses e outra de 2 anos e alguns meses. Elas ainda não sabem se defender, ainda imagina uma criança no ventre que está ainda gerando. Povo que diz evangélico, que diz cristão, que diz católico, não pode se defender ideologias que massacram a sua fé. Acorda. Não pode se defender quem prejudica, quem mata, quem rouba. Não pode ser cristão quem pratica isso. Quem defende essas causas inúteis. E eu me espanto que gente que era para ser sábio e ensinar a palavra de Deus, está há muitos anos dentro da casa de Deus e continua com essa meninice de achar que o mundo, as coisas do mundo, pode ser levada para dentro da casa de Deus. Tomando partido de coisas inúteis. Porque tudo que é errado é pecado. E defender o que é errado, o que está no erro, é pecado. Orar para aquilo que não é Deus que botou ali, é pecado. Aqueles que são inimigos de Deus já se levantaram, já estão aí com seus estandartes aí, ó. São meia dúzia de pessoas que estão com seus estandartes em lugares errados com certas autoridades. Entre aspas. Porque o povo, Deus que dá autoridade e o povo, através de Deus, dá autoridade. Até certo ponto. Crer no Senhor Jesus Cristo e tu e sua casa será salvo. Mas como você pode crer no Senhor Jesus Cristo que você é contra a palavra de Deus? Você é contra aquilo que é certo e defende o que é errado. Como você pode crer no Senhor Jesus Cristo que você defende as causas, as ideologias contrárias ao Senhor Jesus Cristo, contrárias à tua palavra de Deus? E está dentro da casa de Deus dizendo que é servo de Deus. Como? Existe muito joio. Mas muita gente não é joio, é simplesmente confuso. Muita gente está confuso dentro da casa de Deus. Não tomou posição ainda. Tomamos posição. Não queremos que ninguém faça guerra, ninguém quebre nada, ninguém discute com ninguém. Mas toma posição de servo e de serva. Deus me troca falar isso. Esse canal. E eu choro mesmo, para ver que tem muito cristão, não digo crente, cristão, pode ser católico, pode ser todos que processam a crer em Deus, é um certo é cristão, protestante ou não protestante, tradicional ou não, que aceita ideologia contrária à palavra de Deus. Estão muito enganados. Estão se tornando inimigos de Deus dentro da casa de Deus. E Deus vai pesar a mão sobre vocês, se vocês não mudarem de atitude.
não abrir os olhos. Que o Espírito de Deus não deixa ninguém enganado. Se a pessoa está enganada é porque ela quer. Sabe ler? Sabe escrever? Sabe ouvir? Sabe ouvir? Então ouça. Vocês têm que se converter. Converter mesmo, de coração. Eu vou deixar, essa live já está ficando grande, eu não gosto de fazer live grande. Deixa vocês pensarem. Que Deus que quer servir, amar o mão, ou o Senhor Jesus Cristo, ó Deus Pai e Yahvé. Ao mundo, ao mudismo, ao suborno que o mundo faz, ou a Deus. Ficar na paz, que Deus vos dê a paz. E não pensa você que está atrás de um sacerdócio, ou atrás de uma igreja, que diz que é cristão, que não vai ser julgado, não. Vocês serão os primeiros a ser julgados. Nós que somos cristãos somos os primeiros a ser julgados por Deus. Cai com Deus.